É, pessoal, finalmente chegou a semana de estreia do filme do Adão Negro e eu queria conversar aqui um pouco com vocês sobre essa nova era dos filmes da DC, porque é assim mesmo que o The Rock tá dizendo que é uma nova era dos filmes da DC, na qual a DC/Warner estão escutando os fãs. E que inclusive nesse filme vai acontecer um negócio que os fãs estavam pedindo há muito e muito tempo. Porque assim, ó, esse filme, ele não é só importante para narrativa do DCU. Ele não é só importante porque tá introduzindo o Gavião Negro, o Esmaga-Átomo, o Senhor Destino e o Adão Negro. Ele é importante por causa disso? Sim. Mas ele também é importante por causa das coisas extra-filme. E isso passa totalmente pelo The Rock. O The Rock, ele entendeu muito bem o seu público. Ele entendeu o que o público quer escutar, o que o público quer ver no cinema, e ele consegue hypar justamente esses pontos. Welcome home. Não é à toa que o The Rock é o mestre do hype. Então o Adão Negro, ele não tá olhando só o futuro do DCU, ele tá olhando o presente da Warner. O The Rock disse em entrevista que todo esse esforço de atender os fãs, ele veio de 6 anos atrás, mas que realmente ele só conseguiu atender nesse último ano, quando barreiras foram removidas e ele conseguiu avançar nessa conversa. E a gente sabe muito bem qual que era essa barreira. A antiga diretoria da Warner. E agora que tem a nova diretoria da Warner, ele conseguiu pressionar a diretoria para atender um desejo dele, que também era um desejo dos fãs. E é exatamente por isso que ele tá dizendo que é uma nova era do DCU. Só que assim, ó, esse discurso dele precisa ir além disso. Porque tudo isso aconteceu porque o The Rock pressionou. Porque a produtora do Adão Negro é a empresa do The Rock. O The Rock não é o presidente da DC. Ele mesmo disse que não gostaria de ser. Ele quer ser, no máximo, um consultor. Mas o The Rock, ele deixa um legado muito grande de como que a Warner tem que agir no futuro. Quando eu digo no futuro, eu quero dizer já amanhã com o filme do Shazam, com o filme do Flash, com o filme do Besouro Azul e do Aquaman. Porque o The Rock, ele tem uma sintonia muito grande com o que os fãs estão pedindo. Ele sabe criar esse hype, ele sabe conversar com os fãs e ele nunca tem esse atrito. A Warner, por outro lado, tem esse atrito. E a Warner precisa tirar lições do filme do Adão Negro. Se tem uma coisa que o filme do Adão Negro nos ensinou, é que a DC precisa urgentemente de um cara tipo The Rock. E olha só, não é nenhuma questão de presidente da DC estilo Kevin Feige. Não, não, não. A DC precisa de um cara como The Rock. Porque o The Rock, ele não vai produzir os outros filmes. Ele não vai produzir o Shazam, ele não vai produzir o Flash, porque ele não tem nada a ver com esses filmes. A empresa dele não tá produzindo esses filmes. E é exatamente por isso que a DC precisa de alguém como The Rock, que converse com os fãs, que entenda o que os fãs querem, que consiga gerar hype, que poste no Instagram dele, no Twitter dele, a palavra confia e as pessoas confiarem. Porque é isso que a Warner mais precisa nesse momento. Confiança, precisa gerar hype. Ela precisa dizer que daqui a 6 meses vai acontecer o filme do Shazam e as pessoas por si só já ficarem hypadas por tudo que o Shazam representa pro DCU, por tudo que o filme pode ser bom e por tudo que ele pode influenciar no DCU. Porque agora a Warner tá querendo fazer universo compartilhado. A Warner até o ano passado, ela dizia que tinha um universo compartilhado, mas ela não fazia muito esforço para conectar esse universo compartilhado. E isso acabava gerando um ruído muito grande da diretoria antiga com o que os fãs queriam. Principalmente no problema envolvendo o Superman, que chegou no ápice da relação prejudicada no início desse ano. E agora, 8 meses depois, com uma nova diretoria e The Rock, a gente tem Superman voltando. Então a gente claramente tem uma diferença de filosofia. A filosofia do Hamada, que dava muito liberdade para produzir os filmes, mas não exigia muitas conexões com o DCU em troca, com a filosofia do The Rock, que escuta os fãs, deixa de legado novos heróis para o DCU explorar, cria a possibilidade de um mega evento que é esse negócio do Superman contra o Adão Negro e permite que a Warner explore mais isso. O legado do filme do Adão Negro é muito maior do que só o filme em si. E a Warner tem que entender isso. Ano passado existia essa discussão de que a Warner não deveria fazer filmes estilo MCU e que ela não deveria conectar o seu universo desesperadamente para não fazer o que a Marvel faz. E que por isso ter filmes com mínimas conexões, como era o caso do Esquadrão Suicida, do Aves de Rapina ou Mulher Maravilha 84, era totalmente justificável, já que isso, na teoria,
iria produzir filmes melhores, porque os diretores teriam autonomia total para fazer isso. E bem, eu sou 100% a favor dos diretores terem autonomia total para fazer seus filmes. Nesse ponto, a diretoria antiga, ela tinha uma certa razão. Porque não adianta querer copiar a Marvel. Não adianta querer fazer exatamente igual. Tem que ter alguma coisa diferente. O problema é que a diretoria antiga decidiu olhar o que a Marvel estava fazendo e decidir fazer completamente o oposto. E se afastou dos fãs com essa decisão. Porque os fãs, a grande maioria dos fãs, eles querem conexão de universo. Eles querem sagas. Eles querem sonhar com a possibilidade de um dia ver Crise nas Infinitas Terras. Ver os seus heróis favoritos, ver grandes adaptações de história que eles conhecem quando eles eram mais jovens e liam quadrinhos ou assistiam as animações da DC. Eles queriam mais filmes da Liga da Justiça. Eles não queriam que a Liga da Justiça fosse colocada de escanteio. E isso criou uma desincronia entre Warner e fãs que, na minha opinião, prejudicou muito o hype. Porque assim, ó, eu não acho que a diretoria antiga tenha feito filmes horríveis. Pelo contrário, eu acho que todos os filmes que ela produziu foram bons ou muito bons. No caso do Esquadrão Suicida foi excelente. Só que foram filmes que o hype foi baixo, justamente por causa dessa desincronia com os fãs e o fato desses filmes não agregarem muito pro universo. E tudo isso porque a diretoria antiga não queria apostar em um universo compartilhado, queria fazer coisa diferente. E é aí que eu sempre divergi. Você pode fazer filmes de universo compartilhado e os diretores e os escritores do filme terem autonomia do que eles querem fazer. Porque sempre foi assim na história da DC. Eu, assim, ó, sinceramente, eu nunca consegui entender essa ideia de que fazer filmes de universo compartilhado, de alguma forma, iria abrir mão da qualidade dos filmes. Eu nunca consegui entender isso, porque uma coisa não exclui a outra. A Marvel tem bons filmes na fórmula dela. O que a Warner precisa entender, e eu acho que agora ela entendeu, é que ela precisa fazer, filmes de universo compartilhado, 2, criar hype para eventos futuros de saga, criar hype para um filme da Liga da Justiça, um filme da Sociedade da Justiça, e não abrir mão da sua identidade. Isso é fundamental. A Warner, quando tentou fazer igual a Disney, foi um fiasco. Foi o Liga da Justiça de 2017, que foi quando ela ficava escutando o que todo mundo estava dizendo, pensando que tinha que fazer igual a MCU. Não, são coisas diferentes. O The Rock já falou disso. Não é para ser uma cópia carbono do MCU. É para ser DC. E ele falou uma palavra muito boa, tem que ser disruptivo. Tem que ser disruptivo. Mas você pode ser disruptivo com o universo compartilhado. E você pode ser disruptivo com o Superman também. O que não pode é você começar a querer fazer 30 filmes que estão dentro do DCU, que são completamente isolados, na qual a grande figura que poderia colar todo esse universo é o Superman e você abrir mão do Superman. Então assim, ó, é uma nova era dos filmes da DC e ela precisa escutar os fãs. Ela precisa ter alguém, não como Kevin Feige, mas como The Rock, que entenda o que as pessoas estão discutindo e crie hype em cima disso. Ah, Gabriel, mas nem sempre tem que escutar os fãs. Ó, Gabriel Colindo mal, mas isso é óbvio. Nem sempre você tem que escutar os fãs. A gente viu o que aconteceu no Game of Thrones. A 8ª temporada do Game of Thrones parece que foi escrita no Reddit. Não, existe limite do que você escuta os fãs. Mas você nunca pode estar desassociado completamente do que os fãs estão querendo. Você tem que escutar eles. Não necessariamente você vai fazer exatamente igual o que eles querem, mas eles vão dar caminhos do que você pode fazer e do que você não pode fazer. Uma dessas coisas que você não podia fazer era abrir mão do Superman. Para tudo na vida existe o bom senso. Não é que a Warner, a partir de amanhã, porque o The Rock escutou os fãs e conseguiu trazer o Superman de volta, que a partir de agora ela tem que abrir todo dia o Reddit e ver o que a galera tá pedindo lá. Não. Pelo amor de Deus, não! Quando for começar a nova saga do Adão Negro versus Superman, não tem que abrir o Reddit pra ver qual que é a teoria que o pessoal tá falando que tem que acontecer no meio da luta entre eles. Tem que abrir as HQs dos anos 2000, que colocavam o Adão Negro como vilão, e entender por que os fãs gostavam daquelas histórias. Isso é escutar os fãs. Não é ver a teoria do Reddit, é ver o que faz os fãs gostarem das histórias que você já escreveu 10, 20 anos atrás. E se ela fizesse isso desde sempre, ela não teria ignorado completamente o Superman por 3, 4 anos. Porque tá lá nos gibis a importância do Superman, a esperança, a cola do universo DC é o próprio Superman. E é por isso que a DC, mais do que nunca, precisa agora do presidente do DC Studios. E esse novo presidente da DC, ele tem que ser DC. Ele tem que colocar a camiseta da DC e ele tem que entender o que o público da DC gosta, quais são as grandes histórias que a DC já publicou, quais foram as grandes animações que ela já fez,
O que que deu errado, o que que deu certo, pra entender o que que esse fã gosta e o que que esse fã não gosta. E nunca esquecer da palavra que o Dwayne Johnson falou. Disruptivo. Você pode ser disruptivo e ao mesmo tempo escutar o que os fãs estão querendo. Porque eles estão pedindo filme do Superman. Beleza. Agora você pode fazer um filme do Superman que seja diferente de todos os outros filmes de super-herói que a gente já viu. Pode. Não são coisas que caminham separadas, são coisas que você pode caminhar junto. E isso tem a ver com identidade, isso tem a ver com a Warner. A Warner, quando se trata de filme, ninguém consegue produzir filmes como ela. A Warner, quando ela quer, ela produz filmes que são inacreditáveis. E ela não pode abrir mão da história do DNA dela, que é de valorizar os filmmakers, os diretores, os escritores, trazer eles pra perto. Só que ela também tem que entender que a gente tá num outro momento de produção de filme. Um momento que a Disney, o Kevin Feige conseguiram criar, e esse modelo, nesse momento, não vai sumir, que é o modelo do universo compartilhado. Só que a Warner pode fazer o universo compartilhado sem abrir mão da identidade dela. E eu quero muito que ela entenda isso. O The Rock entendeu. E ele deu as entrevistas perfeitas. Ele criou o hype, ele falou do universo DC, ele falou do Superman, ele falou da importância. Ele sabe o que tá fazendo. Mas o The Rock não vai estar ali para salvar todos os filmes da DC. Ele não vai falar pela DC 24 horas por dia. Porque ele não é o presidente do estúdio da DC. Mas se a Warner realmente for inteligente, ela vai olhar todas as entrevistas do The Rock e ela vai analisar por que que esse cara caiu nas graças do fã da DC. E é isso que ela tem que entender. Na minha opinião, a nova diretoria da Warner tinha duas prioridades de fato esse ano. Uma, trazer o Superman de volta. Conseguiram trazer. Muito graças ao The Rock ter pressionado, mas também não dá pra dizer que a nova diretoria não teve nenhuma participação com isso. Ela teve. Ela permitiu. Existiam barreiras que impediam o The Rock de conseguir trazer o Superman de volta na antiga diretoria, e a nova diretoria tirou essas barreiras e permitiu que o The Rock avançasse. Então sim, eles têm uma parcela de responsabilidade. Agora, a segunda coisa que eles precisam fazer é ter o presidente da DC Studios. E agora eu saio com convicção absoluta que a DC não precisa de um Kevin Feige. Ela precisa de um The Rock. Um cara tipo The Rock que entenda DC, que viva isso, transpire isso, consiga conversar com seu público, mas que também é um grande produtor, que vai trazer para si pessoas competentes, e não que esse novo presidente da DC iria escrever toda a nova narrativa do DCU. Não, obviamente ele não iria escrever. Não é o Kevin Feige que escreve. Mas esse novo presidente, ele tem que conseguir passar a confiança, o entusiasmo que o The Rock tem. E é com esse entusiasmo, essa esperança, essa sincronia com os fãs e um trabalho de médio e longo prazo criando filmes que vão hypando o DCU, que vai colocar o DCU no patamar que ele deveria estar, de hype, de esperança de um novo filme do Superman, mais filmes da Mulher Maravilha, filmes da Liga da Justiça e filmes do universo DC com outros personagens. O legado do The Rock, na minha opinião, é muito maior do que a gente acha que ele é. O legado do The Rock transpõe o próprio filme dele, porque ele deu uma aula para a Warner, porque ele deu um mapa de como que a Warner tem que conversar com fãs, nunca ignorando completamente eles e também nunca fazendo completamente o que eles querem fazer, mas conversando, tendo diálogo e atendendo algumas vontades dos fãs, como por exemplo o Superman. E com a Warner fazendo essas duas coisas até o final do ano, na qual agora eu tô com muita esperança que ela vá conseguir fazer, porque eu acho que o mais difícil era a questão do Superman e essa questão foi superada, agora ela pode focar no presidente do DC Studios. E esse cara, ele não precisa ser super, hiper, mega famoso, mas ele tem que conseguir se comunicar. E inclusive, quando chegar um dia, a próxima Comic Con, que a DC vai divulgar o seu novo super, hiper, mega plano do DCU, esse cara pode participar junto com The Rock e fazer uma dupla apresentação. E aí engajar com os fãs, entendendo, discutindo, conversando e evoluindo o universo DCU, que é o que eu mais quero ver. Eu sempre fui a favor de ter um universo compartilhado, e agora eu tô muito feliz que a gente tá caminhando para voltar a ter isso, né, do jeito que eu gostaria que acontecesse. Eu espero realmente que o filme seja tudo isso e ele consiga uma grande bilheteria, porque a Warner precisa dessa bilheteria, não porque ela vai quebrar se não tiver uma bilheteria, mas para ela sentir confiança nos filmes da DC. Para ela ver que o método do Dwayne Johnson
dar certo. E agora realmente chegou a hora da verdade e é a hora da gente ver o novo DCU. Eu espero que a Warner aprenda suas lições e que a gente veja um DCU super saudável, criando hype, criando filmes de heróis pequenos, heróis grandes e criando sagas, porque é o que eu, como fã da DC, mais quero ver. O que eu mais queria ver até semana passada era o Superman. Superamos essa etapa. Agora eu quero ver universo compartilhado. E eu quero ver filmes bons de universo compartilhado. Mas isso a Warner nunca desaprendeu a fazer. Ela sempre fez filmes bons. E sim, dá pra fazer filmes de universo compartilhado e dar autonomia para os seus diretores sem abrir mão da alma da Warner. Eu realmente acredito nisso. E eu acho que o pessoal da Warner e o The Rock também acreditam. Esperamos que dê tudo certo. Mas, gente, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! Que calor esse boneco! E esse foi o vídeo sobre o futuro da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!